É o que a gente tentou aqui também, Já estamos 3G. olhando. Já estamos online. Fala pra ela conectar. Eu também, a gente também vai arriscar sim. Vamos tentar de novo então. Tá, um abraço. Foi a internet dela que caiu, ela vai deixar o 3G ligado também. Gente, a internet mais uma vez passando a perna aqui na gente, né? Mas estamos aqui de volta. É o novo normal, né? Vou chamar a nossa convidada novamente para dar sequência à Porque o explanação. papo tava muito bom, eu tenho tantas perguntas. Ai, vamos ver se ela vai conseguir entrar. Ela também reclamou da internet dela lá. Vocês estão nos vendo melhor? Ah lá, ela entrou. Está errado. Aqui? E agora, vocês estão vendo a gente? Sim. Valeu, Kelly. Keila, beijo. Muito bem, muito bem. Acho que você tem que convidar ela de novo, né? Estamos esperando a nossa convidada. Ela também tá com problema na Ela- internet lá. Nós não estamos achando ela, gente. Não acredito. Vamos tentar de novo. Ai, que É bom que agonia! começa o nosso tempo de novo. Meu Deus do céu! Gente, desculpem, caiu aqui e a internet aqui na minha casa, por algum motivo, está oscilando muito. E aí eu acabei, agora eu vou deixar o 4G ligado, torcer para ninguém me ligar. Costumo deixar desligado, Pois é. deixo só no Wi-Fi para ninguém ligar e não interromper. Mas eu Nós vou deixar o fizemos o 4G ligado mesmo. aqui como backup. Então, se cair novamente, vocês já entenderam, que é Vamos porque a tentando, internet vamos realmente está muito ruim. Então, vamos lá. Voltando, então. Nós A paramos gente- nos memoriais. Pois é, André, não paga a conta da internet, isso que dá, né? A gente estava falando de memoriais, não é isso? Isso. Sobre escolher só um tema ou outro. E aqui vai uma outra dica muito legal quanto aos memoriais, gente. Um dos temas mais importantes da atualidade para qualquer advogado é precedentes. Precedentes processuais. Era nisso Por que eu estou falando sobre... Por que eu estou falando sobre precedentes? Porque muitas vezes você está discutindo alguma coisa no seu processo que já foi julgado em outra instância, já foi julgado por um tribunal superior, algo que já foi julgado pelo seu próprio tribunal, por aquela turma. E agora, em todas as esferas, em todas as áreas do direito, tem sido muito estudada a questão dos precedentes para a gente seguir a mesma linha do que já foi decidido anteriormente. É claro que há precedentes que são obrigatórios, que os juízes, os desembargadores são obrigados a seguir aqueles precedentes, e há os precedentes não obrigatórios, que são simplesmente jurisprudências que já passaram, mas eu entendo que na maioria dos casos deve ser seguido de qualquer forma, mas isso é matéria para uma outra live, na verdade é matéria para um curso inteiro, falar sobre precedentes. Agora é só mesmo para dar essa dica para vocês. Analisem os precedentes naquele Exato. Façam uma análise dos precedentes daquele tema. Não adianta trazer um monte de precedentes nos memoriais. Você só precisa de um precedente, ok? Se for um precedente... Turma, né? Não, na verdade, de preferência do Tribunal Superior, né? Se você tiver um precedente do Tribunal Superior do Trabalho, é muito melhor. Se for um precedente obrigatório, então é perfeito. E como assim, o nosso direito é muito dinâmico e tem muito processo. Aline, minha prima linda, beijo para você. Como tem muito processo tramitando, né, não só aqui em Mato Grosso, mas no estado inteiro, a gente fica meio perdido sem saber se já houve um precedente sobre algum tema ou não. Então, se você encontrar algum tema sobre o assunto que você está discutindo no processo, você encontrar isso em algum precedente, leve este precedente nos memoriais.
Levar o precedente significa dizer, olha, isso já foi julgado pelo TST e foi julgado dessa forma, da forma como eu estou defendendo aqui. Então, isso é, de fato, trazer um precedente de forma bem legal para os seus memoriais, porque, gente, se o precedente for obrigatório, o desembargador é obrigado a seguir. E aí, vem uma segunda dica nesse mesmo tema dos precedentes, já é a última nesse tema, depois eu vou passar para o passo 3, que é o seguinte: se você não quer que seja aplicada uma súmula ou um precedente que foi aplicado na sentença, a sentença se baseou numa decisão do TST ou numa súmula do TST, e você não quer que seja repetido, você quer reformar a sentença, então você precisa mostrar que aquele precedente que foi invocado na sentença, ele tem fatos diferentes do seu processo. Isso é o que a gente chama de distinguishing. Você tem que demonstrar que naquele processo não se aplica aquela súmula, ou que não se aplica... o doutor Nivaldo está falando que não está conseguindo assistir. Por que será? Então, o pessoal está conseguindo ver? O doutor Nivaldo disse aqui que não está conseguindo assistir. Se alguém tiver... agora acho que ele conseguiu entrar. Eu acho que deve ser um problema geral aqui na cidade, viu? De internet oscilando. O nosso também não está bom. Ai, que bom. Então, gente, é isso. Se você tem que analisar precedentes. Estude precedentes, estude os processos que deram origem àquele precedente, para saber se os fatos lá eram iguais aos fatos aqui. E aí você vai demonstrar para o desembargador relator que ele precisa seguir aquele mesmo precedente, ou não, ele não deve seguir aquele precedente que foi invocado na sentença, porque os fatos neste processo diferem dos fatos essenciais que foram o objeto daquele precedente que foi utilizado na sentença. Então, isso, assim, só uma dica bem basiquinha sobre memoriais, como elaborar legal os memoriais para entregar para o relator, para entregar para a turma. Mas esse também é um momento de você avaliar se já não houve outros julgamentos naquela mesma turma sobre esse mesmo tema. Se já houve, talvez nem seja necessário você levar memoriais, talvez seja algo desnecessário você fazer isso. Afinal de contas, gente, os desembargadores julgam, em média, 150, 200 processos numa sessão. Se ele ainda vai ter que parar para receber o advogado, para discutir, receber os memoriais e analisar um tema, ele parte do pressuposto que se o advogado está ali para conversar naquele momento, é porque aquele assunto é importante, aquele tema precisa ser destacado. Não é algo que está simplesmente no recurso. Então, assim, se for algo que você já sabe que está tranquilo, já foi julgado, não precisa ir lá para conversar, nem precisa, na verdade, de sustentação oral. Ok? Antes da senhora passar para o próximo passo, aproveitando esse gancho, a senhora tem uma estatística de processos julgados no tribunal e de sustentações orais que pode trazer para dentro, para entender como que tenho. Eu pedi para o pessoal do tribunal, na verdade, aqui vai um abração para o Lopes, secretário do Tribunal Pleno, do Tribunal. Eu pedi para ele essa estatística. Eu imaginei que vocês iam me perguntar sobre estatística, de quanto que já teve ano passado, qual que é a média de processos que tem sustentação oral. E ele me mandou, vou falar aqui para vocês. 2019 foram 40 sessões, com uma média de 140 processos por sessão. Olha só, cada sessão é semanal. Então, são 140 processos por semana que as turmas julgam. Totalizando mais ou menos 5.600 processos julgados em 2019. E desses 5.600, 532 teve pedido de sustentação oral. Ou seja, uma média de 13 pedidos de sustentação oral por sessão. Era isso que você queria perguntar? Mas mesmo assim, pelo volume de decisões, né, de julgamentos e sessões, é uma porcentagem até baixa, né, de pedido de sustentação oral. É pouco utilizado, então, pelos advogados. Se a gente parar para pensar, é 10%, né, mais ou menos pelo número aí que a gente viu. Então, eu acho que... Assim, na minha opinião, poderia ter mais. Tem muitos processos que a gente fala que são processos que vão em linha de produção mesmo.
que são assuntos repetidos, as matérias já foram julgadas várias vezes, são processos comuns que não tem por que mesmo ter sustentação oral. Mas, assim, tem outros processos que é importante que faça a sustentação oral. Então, eu acho que tem muito medo. Acho que os advogados têm um pouco de receio de fazer sustentação oral. Não sei se vocês estão habituadas a fazer sustentação oral nos processos de vocês, mas, gente, é algo tão importante. Eu já mudei de opinião num voto que eu era relatora, li a conclusão do voto e depois da sustentação oral do advogado, eu falei, eu vou retirar o processo de pauta porque eu preciso reanalisar. Então tá. Então vamos passar para o próximo passo. Então a gente falou, primeira coisa, analisar, primeiro passo, descobrir quem foi o relator, acompanhar o sorteio, né? Fazer um estudo da turma e do relator em processos anteriores. Segundo passo, entregar memoriais se tratar de algo realmente diferente, que você acha que é importante ir lá e levantar aquilo antes do relator escrever o voto, porque daí ele já vai direto conversar com a assessoria, com aquela munição. E já falou, olha, esse processo aqui, essa munição que me foi entregue, eu acho que faz sentido. Vamos estudar isso daqui para a gente tentar fazer... o voto já vai encaminhado naquele sentido. Entenderam? Antes do voto ser escrito. E não é para levar o RO inteiro, não, né? Só para levar um... Se você pode levar o que você quiser, mas se você levar o RO inteiro, você pode ter certeza que ele vai só falar, o recurso está aqui, leiam o recurso. Vamos ler o recurso como ele já foi. Não vai fazer diferença, ok? Então tá. Entregue. Vamos por terceiro passo, que agora é o momento de preparação para a sustentação oral, ok? E aqui... A hora que o povo começa a tremer já. Eu subdivido em duas preparações, vamos dizer assim. É um passo dividido em dois, porque tem uma preparação de conteúdo da sustentação oral e tem a preparação da sua apresentação. Como você vai se comportar, como que você vai agir naquele momento. São duas coisas importantes que você tem que saber para se preparar para fazer a sustentação oral. Então, vamos lá. Primeiro, conteúdo. Gente, advogado que faz sustentação oral de todos os tópicos do recurso, no terceiro tópico, os desembargadores já não lembram mais qual foi o primeiro que ele falou. Entendeu? Então, são 15 minutos. Então, gente, tem que escolher o tema mais importante que você quer sustentar. E aí, eu não vou falar para você preparar um tema só, não. Agora, aqui para sustentação oral, vai diferenciar um pouco o meu conselho em relação aos memoriais. Para sustentação oral, você até pode preparar o conteúdo de mais temas do seu recurso. Você coloca eles em ordem de importância e prepara 2, 3, você pode preparar até uns 4 temas. Mas presta atenção, você só vai sustentar um, no máximo 2. Já explico, então, por que você vai preparar 3 ou 4, ok? Então, você vai sentar, estudar aqueles 3 ou 4 temas que você separou por ordem de importância e escrever o que você acha mais importante falar sobre cada um daqueles temas. Lembrando, gente, o argumento mais importante que você pode levar é o de precedentes, ok? Segundo lugar, análise de prova. E outra coisa, você também pode fazer sustentação oral se o recurso nem foi seu, se o recurso é da outra parte e você acha que o advogado vai sustentar e você sabe que é uma causa importante, você também se inscreve para sustentar para você rebater os argumentos dele. Então, você pode, por exemplo, escolher preparar a sua sustentação oral uma preliminar de não conhecimento do recurso da outra parte, porque é intempestivo. Então, são detalhes que você tem que estudar. Você tem que estudar prazos, você tem que saber se o processo está certinho, se aquele recurso da outra parte foi protocolado dentro do prazo, se tinha procuração de advogado, se o depósito recursal foi recolhido, se as custas estão recolhidas ou se era isento, enfim. Você tem que analisar processualmente tudo em relação ao outro recurso, para, se for o caso, você levantar a lebre na hora da sessão. Falar, olha, tudo bem, ele está aqui sustentando, só que esse recurso nem merecia ser conhecido por isso, por isso, por isso. Mas então tá, essa ainda estamos na parte da preparação, em que você vai
separar 3 ou 4 temas, estudar e escrever de forma bem resumida quais os argumentos que você vai usar na sua sustentação oral. Além dessa preparação de conteúdo, existe a preparação da sua apresentação mesmo. Então, como é que você vai se apresentar no momento da sustentação oral? Se for uma sessão presencial, como era até 2 meses atrás, e como a gente espera que volte daqui a alguns meses, a única preparação formal que você tem que fazer é dar uma cronometrada no seu tempo para saber que você só tem 15 minutos para falar. Tá? Não precisa usar os 15 minutos. Se você conseguiu em 5 minutos expor o seu argumento, tá ótimo. É só isso. Isso é só um testezinho que você faz na frente do espelho para você ter certeza que você não está falando demais. Ok? Eu faço. E aí, a minha dica aqui, ó, uma sugestão para sustentação oral. Não leia aquele conteúdo que você preparou. Lá na hora da sustentação oral, você vai fazer só uns tópicos daquele assunto para você conversar com os desembargadores e não ler para os desembargadores. Vocês já são atuantes, tal, mas tem muito estudante aqui assistindo a nossa live. E vocês se lembram da época de faculdade, quando tinha um professor que queria ler CLT para a gente, queria ler o código, que chato, que saco que era assistir aula de professor que estava lendo? É a mesma coisa lá. Os desembargadores eles vão ter muita dificuldade em prestar atenção se você estiver lendo o material que você preparou. Então, vão para conversar, vão para convencer. Vocês vão para a sustentação oral para convencer aquelas pessoas que estão ali de que você que está certo, de que seu argumento é o melhor juridicamente. Ok? Então, não escrevam para ler. Escrevam por tópicos só para você não se perder. Ok? Oi, Fabiana. Tá dando oi aí. Mirtes. Que honra! Que legal. Então, vamos lá. Esses são os principais passos, gente, para você chegar no momento da sua sustentação oral. Se a sessão for de videoconferência, aí eu tenho mais uma outra dica para você sobre preparação. Se ela não for presencial, eu aconselho vocês a, primeiro, ter a certeza de que sua internet é boa. Não cometam o mesmo que a gente cometeu aqui agora, de começar a live e cair tudo. Então, você tem que ter a certeza de que você está com uma internet de boa qualidade, de que você tem uma câmera de boa qualidade para você se mostrar, para você aparecer. Faça o possível para não ficar muito distante, porque os desembargadores vão perder o interesse se você estiver muito longe da câmera. O ideal é que apareça até um pouco abaixo do seu ombro no vídeo que você tem, isso aí. E iluminado, que seja um lugar bem claro. Hoje em dia tem 1 milhão de ferramentas para iluminar o ambiente, para ficar bem clarinho, para não ficar escuro, que a gente tem que ficar de olho arregalado para ver o que está acontecendo, a expressão do advogado. Então, que seja um ambiente claro, com uma boa qualidade de internet. E, o fone de ouvido também é uma boa dica. Sabe por quê? Porque ele diminui os sons do ambiente. Então, eu estou aqui no meu fone de ouvido, vocês provavelmente não estão ouvindo o barulho do meu ar-condicionado. Se eu estivesse no microfone ligado do celular, poderia estar dando alguma interferência, a gente na sala. Eu estou de casa fazendo essa live, né? Então, o uso do fone de ouvido também é uma boa dica para sustentação oral por videoconferência. Ok? Então, vamos seguindo então. Feito esse passo a passo, vamos agora então falar da própria sessão. Como eu já dei uma antecipada, tem 2 tipos de... Na verdade, são 3 tipos de sessão. Tem a sessão presencial, todo mundo já estava acostumado. Quem nunca foi numa sessão do tribunal, eu aconselho ir. Só para assistir, é aberta a sessão, é pública, é só chegar e assistir. Neste momento estão suspensas por conta da pandemia, mas a qualquer momento que um estudante, um advogado, uma parte quiser, é só chegar lá. As sessões no tribunal, tem sessão toda terça-feira, tem sessão quartas-feiras, as sessões do pleno costumam ocorrer nas quintas-feiras, se não me engano, agora eu já até não tenho mais tanta certeza disso. Mas, enfim, é só chegar lá de manhã, se informar certinho e ir assistir.
é muito bom você assistir e saber o que vai te esperar naquilo lá. Essa é a sessão presencial, ok? Lá presencialmente era transmitido ao vivo, né? Pelo YouTube. Agora, essas online, você sabe me dizer se tem essa transmissão? Olha, eu não sei, eu não perguntei isso para o Lopes, se eles estão conseguindo transmitir. Agora que a doutora mencionou, eu falei, eu assistia bastante no ao vivo. E aí, eu falei, será que agora está tendo? Eu vou procurar saber, né? Pois é, eu não sei te dizer. Se alguém souber aí e quiser comentar isso, já assistiu, avisa pra gente, por favor. Então, gente, olha só. Então, tem a sessão presencial e tem a sessão virtual. A sessão virtual não tem sustentação oral. Sessão virtual significa que todos os processos são... O relator manda todos os votos dos processos dele para os outros membros da turma e os membros da turma entram lá no sistema do tribunal e dizem se concordam ou não com aquele voto. Se concordam, tem um prazo para dizer se concorda ou não. Olha só, a doutora Andréia está dizendo que dá sim para assistir em tempo real no YouTube. Legal, obrigada, doutora. Então, continua sendo possível assistir as sessões ao vivo. Então, aí, na sessão virtual, quando os processos não têm divergência nenhuma, eles são julgados sem que haja uma videoconferência entre os desembargadores. O desembargador coloca o voto dele no sistema, os outros desembargadores têm o prazo lá do regimento interno para dizer se concordam ou não. Se concordaram, o processo é julgado dessa forma, sem uma discussão, ok? Aí, se nessa sessão virtual algum advogado se inscrever, pedir para fazer a sustentação oral, esse processo é imediatamente retirado da pauta da sessão virtual e é incluído numa pauta que a gente chama de sessão telepresencial. Nessa sessão telepresencial é que são discutidos todos os processos em que há divergência, os processos em que há pedido de sustentação oral. Então, quando há necessidade de conversa, de bate-papo, de discussão jurídica entre os desembargadores, esses processos vão para a sessão telepresencial, ok? Sobre os prazos... Então, agora tem duas pautas, né? Os virtuais e os telepresenciais. Nesse momento, a gente está trabalhando com duas pautas. Tem a pauta virtual, quando o processo não tem nenhuma divergência, não tem sustentação oral, e tem a pauta telepresencial, que é quando os processos precisam ser conversados, precisam da oralidade neles. Então, esses vão para a telepresencial, certo? O prazo, eu anotei aqui, bem rapidinho, a gente não tem muito tempo nessa live, mas enfim, o prazo nas sessões presenciais era até o momento do início da sessão. O advogado que quisesse sustentar oralmente, ele podia chegar lá até o horário da sessão e chamar o secretário do Tribunal Pleno e dizer que ele queria se inscrever, ok? Agora, como está tudo virtual e tem que ter toda uma preparação, a regra mudou um pouquinho. Agora, o advogado tem que se inscrever 24 horas antes, no máximo 24 horas antes da sessão. Aí, quando a pauta é publicada, a pauta geralmente é publicada 5 dias antes da sessão. 5 dias úteis, esse é o prazo mínimo, antes da sessão. E aí, o advogado tem que mandar um e-mail. Na pauta tem o e-mail, se não me engano, é spauta, o e-mail para se cadastrar na sustentação oral, acho que é spauta@trt23.jus.br, para dizer que quer fazer a sustentação oral. Aí ele manda esse e-mail, o secretário do Tribunal Pleno retira aquele processo da pauta virtual e inclui na pauta telepresencial. Ok? Então, agora mudou um pouquinho o prazo, que antes podia ser até na hora, agora não, agora tem que ser 24 horas antes, porque as sessões não são mais presenciais. Existe ainda uma ordem de preferência, na hora que chega lá para fazer as sustentações orais, existe uma ordem de preferência de quem vai sustentar primeiro. Primeiro, antes de todos, vêm as preferências legais, gestantes, lactantes, idosos, esses advogados têm o direito de sustentar primeiro. E além dessa preferência legal, tem as preferências regimentais. Se for uma sessão presencial, quem tem o direito de sustentar primeiro são os advogados que demonstrarem que tem escritório fora da capital. A maioria não sabe isso, nem pede o direito de preferência. Então chega lá e aceita entrar na fila
até o momento que for a vez dele, ele sustenta. Mas se é um advogado de fora que está vindo para cá, lá na sessão presencial, só para fazer uma sustentação, ele pode pedir para ter preferência. Se ele pedir a preferência, ele tem o direito de... O processo dele vai ser um dos primeiros a ser julgado. Isso é bom, viu, gente? Quem gosta de fazer cirurgia com médico cansado? Se eu tiver que fazer uma cirurgia, eu quero que seja a primeira do dia. A primeira. E assim, desembargador é ser humano. Ele cansa também. Ainda mais cento e poucos processos sendo julgados naquele dia. Exato. Então, assim, se você tiver uma preferência, não custa nada você pedir para que ela seja observada. Se você está grávido, ou é idoso, ou, enfim, tem um escritório fora, você pode pedir para ser... que seu processo tenha preferência. Depois dos escritórios de fora, tem a preferência os advogados que estão ali presencialmente e que são de Cuiabá. E, por fim, vem as sustentações orais à distância. Que os advogados também podem pedir para fazer a sustentação oral lá da vara. O advogado está lá em Juína, ele pode pedir para fazer a sustentação oral lá da sala de audiências da vara de Juína. E aqui o tribunal escuta e vê, né, toda a sustentação oral. Então, esses são os últimos na preferência, ok? Então, basicamente, bem rapidinho, essas são as preferências para sustentação oral. Tem alguns processos que não admitem sustentação oral. Não adianta nem pedir, por exemplo, para sustentar oralmente em processo de agravo de instrumento. O regimento interno do tribunal e da grande maioria dos tribunais não permite sustentação oral em agravo de instrumento, em embargos de declaração, não dá para fazer sustentação oral. Enfim, tem algumas exceções, que eu não vou entrar aqui porque são detalhes muito técnicos, mas que aqui vai mais uma vez o meu conselho. Baixem o regimento interno do tribunal. O do nosso tribunal está super fácil de achar lá no site do trt23.jus.br. Tem lá o regimento interno. E tem um capítulo sobre essas formas de sustentação oral na sessão presencial ou na sessão telepresencial. E aí vocês vão ver lá se... Será que esse processo aqui é meio esquisito, é meio diferente? Será que posso sustentar? Dá uma lida lá. A grande maioria dos processos, se for um recurso ordinário, vai poder sim fazer a sustentação oral. Ok? Ok. E assim, gente, se você tiver um problema técnico durante a sua sustentação oral, você pode pedir para ser chamado de novo o seu processo no final da sessão. Então, o advogado está fazendo a sustentação oral e caiu a internet ou ele teve um problema qualquer, ele liga na hora lá no tribunal, informa que é o advogado do processo tal e pede para ser apregoado o processo dele novamente no final da sessão. Essa é uma previsão que está no regimento e se o advogado não fizer isso, o processo dele vai acabar sendo julgado. Então, o ideal é que ele entre em contato imediatamente por outras formas para dizer que gostaria de ser apregoado o seu processo novamente no final da sessão. Ok? Não pode apavorar, ficar desesperado e esquecer de ligar, então. Exato. Então, tenta entrar em contato. É muito provável que os desembargadores vão esperar. Eles vão dar um tempo para entender o que caiu, o que está acontecendo, se eu estiver só falhando e tal. Mas, enfim, não custa nada o advogado, ele mesmo, ir atrás para depois conseguir fazer um pregão no final daquele seu processo. Certo? Então, gente, agora eu fiz só um roteirinho durante a sustentação oral. Eu tinha feito aqueles passos que são até a sustentação oral, até a preparação para a sustentação oral, né? Então, seguiu aqueles passos certinhos, pronto. Chegou a sua vez. Você já viu, você está no prazo, pediu para se inscrever, o seu processo cabe sustentação oral, você já sabe se você vai ter preferência ou não, já organizou, colocou sua internet funcionando, sua webcam está ótima, está tudo certinho, se arrumou, treinou, chegou, fone de ouvido, chegou o momento de você fazer a sustentação oral. Chamou o seu processo. O secretário de audiências vai dizer, processo número tal, pedido de sustentação oral
pela parte recorrente ou pela parte recorrida. Sempre se os dois pediram para sustentar, quem fala primeiro é quem recorreu. Primeiro sustenta quem é o autor do recurso. E depois quem é a parte recorrida, ou seja, quem fez apenas as contrarrazões. Se as duas partes recorreram, quem sustenta primeiro é o advogado do autor, o advogado do trabalhador, do reclamante. Ok? Então, essa é a ordem da sustentação oral no seu processo. Então, o secretário do Tribunal Pleno vai chamar aquele processo e dizer quem que vai sustentar. E aí você vai colocar a beca, que é obrigatório pelo regimento interno do tribunal, tem que ir de beca. Se você não tem beca, não se preocupe, o tribunal tem uma lá para emprestar. Ela fica lá para o advogado usar, então você não precisa levar, nem precisa comprar beca. Fica lá no lugarzinho dela. Já fica lá exatamente, a beca fica ali disponível para que o advogado chegue e a coloque. Então, chamou o seu processo, coloca a beca e vá para a tribuna. Você vai sustentar em pé na tribuna, leve as suas anotações. Lembra que eu falei? Estudem 3 ou 4 temas do seu recurso. Por quê? Porque neste momento em que você chegou na tribuna, cumprimentou os desembargadores, bom dia a todos. O próximo passo é o relator ler o resumo do voto dele. Ele vai dizer a conclusão do voto. Então, ele vai dizer assim, estou julgando improcedente o recurso, estou negando provimento ao recurso. E os meus pares como votam? E aí os outros 2 desembargadores vão dizer se acompanham ou se tem alguma divergência ou não. Nesse momento, você fica sabendo se sua sustentação oral precisa ser feita ou não. Porque vamos dizer que você esteja pedindo para sustentar naquele processo, porque você recorreu de uma sentença que julgou totalmente procedente um pedido. E você quer que o tribunal julgue totalmente improcedente, que eles deem provimento ao seu recurso. E aí o desembargador relator vem, voto pelo provimento do recurso integral. Estou dando procedência total para o recurso. Para que você vai sustentar? Não precisa. Você não precisa mais sustentar. No máximo, se o desembargador relator esquecer de perguntar se os outros desembargadores têm alguma divergência, no máximo que você pode fazer é perguntar para ele, Excelência, há divergência nesse tema? E aí, se os outros desembargadores disserem que não tem divergência, você vai falar, então eu declino, eu não tenho por que sustentar neste processo. E, gente, vocês não imaginam como é comum advogado sustentar em processo que ele já está ganhando. Mas deixa eu falar, uma observação, que é a minha dificuldade quando eu estou na tribuna. Ouvir o que vocês falam. Aquele microfone é horrível. Eu não escuto. Eu levo a Luciana, porque ela que escuta e fala pra mim, sustenta ou não sustenta? Eu não consigo entender. Tem desembargador que fala pra dentro. Olha só a Denira aí assistindo a gente. Participei de várias sessões ano passado com ela, tá? Aí para não me deixar mentir, que tem sustentação oral que atrapalha. Mas, gente, olha só. Se você não entendeu o que o desembargador falou, o que o desembargador relator falou, não tem vergonha, não precisa hesitar em perguntar. Excelência, eu não compreendi, o microfone está muito distante da sua voz. Por gentileza, o senhor poderia responder? Eu acho que o senhor poderia dizer novamente? Na hora que nos vê, lá vem as surdas, porque toda hora eu fico reclamando do microfone. Gente, eu tenho dificuldade, eu não escuto. E aí o desembargador, eu boto pra dentro, eu falo, vou sustentar. Nossa, tá ruim agora a conexão. Caiu? Ai, meu Deus, tomara que não caia. Não, não vai cair. Aí. Aí, não vai cair não, né? É difícil compreender mesmo. É a minha grande dificuldade quando eu tô na tribuna, entender. Aí essa aqui vai lá, escuta e fala assim pra mim, assim ou assim. E daí eu sei que eu preciso ou não sustentar, porque eu fico com vergonha de pedir pra repetir o voto. Enfim, gente, perguntem, peça para ele repetir. Não custa nada e não tem nada de errado. Podem dizer, eu não consegui ouvir, o som está muito baixo. O senhor pode repetir, por favor? E aí, gente,
vem aquele momento em que você está com 3 ou 4 temas preparados para a sua sustentação oral, certo? E aí o desembargador diz assim: estou acolhendo parcialmente o recurso. Parcialmente. E não tem divergência. Aí você vai falar, bom, então precisa saber o que ele acolheu e o que não acolheu. Porque para eu poder sustentar só aquilo que realmente for necessário. Daí você pergunta, quais os que não estão acolhendo? Quais os temas do meu recurso que não estão sendo acolhidos? Geralmente, o relator já faz isso. Quando ele vê que tem sustentação oral, ele já fala quais são os pedidos do recurso que ele está dando provimento e quais que ele não está dando provimento. Mas se vocês não estiverem entendendo, não conseguirem compreender bem o que ele está falando, perguntem. Você está lá com 4 temas anotados para sustentação oral. Justa causa, jornada de trabalho, salário e dano moral. Pergunta, doutor, sobre a jornada de trabalho está dando provimento no meu recurso? Sim. Sobre o dano moral está dando provimento? Sim. O senhor me desculpa por perguntar novamente, é que o som está muito ruim e eu não estou conseguindo entender. Se precisar, pergunte 2 vezes. É melhor, inclusive para os desembargadores, que vocês declinem da sustentação oral se ela for desnecessária. Para não tomar 15 minutos lá do tempo à toa, ok? E aí, nesse momento, você vai. Lembra que os seus 4 temas, 3 ou 4 temas, estão em ordem de importância. O seu primeiro, o mais importante de todos, já foi acolhido. Então, você não precisa sustentar. Tira esse tema de lado. O seu segundo não foi acolhido, então é esse que você vai sustentar. Você já tira o terceiro e o quarto. A não ser que tenha algum outro também muito importante, que você acha importante sustentar 2 temas numa sustentação oral. Não é o meu conselho, mas se for o caso de realmente isso acontecer, aí você segura lá para sustentar mais um tema. Se não, você vai sustentar o seu primeiro tema mais importante que não foi acolhido. E é esse o tema que você vai fazer a sua sustentação oral. Então, por isso que eu falo que para sustentação oral, você pode sim estudar 3, 4 temas, 5 temas, se você quiser, do seu recurso, tópicos para você defender. Mas, lá na hora, você escolhe o que você achar que é mais importante. Gente, isso tudo que eu estou falando não é regra e não está na lei. São conselhos. Tá? Conselhos de quem esteve lá há um tempo, que eu acho que são importantes, não só para a sua própria... Voltou, então tá bom. Mas para ajudar no processo também. Acho que a gente só tem mais uns 10 minutinhos, né? E a live já tá... Mas também já estou indo para o final também. Bom, enfim, analisa se seu pedido foi acolhido ou não, declina da sustentação oral. Oi, Leandro, declina da sustentação oral se ela se tornou desnecessária, agradece, deseja um bom dia e pode sair. Sustenta aquele que você achou que era o mais importante e, mais uma vez, aquela dica, fale sem ler. Ninguém aguenta aula lida, ninguém aguenta a sustentação oral lida. Nós não gostamos quando o relator lê o voto, para vocês terem uma ideia. É melhor, não é melhor quando ele sai o voto, acolher aqui por conta disso e disso, não é melhor a conversa do que a leitura? Se você não tem nenhuma, não consegue de jeito nenhum, você acha que você vai travar, então você leia, porque é melhor do que não fazer. Mas, se você puder, faça só um daquele tema para você não esquecer. Preciso falar sobre esse tema aqui, desse argumento, ou daquela testemunha, ou de tal preliminar. E aí aquele roteirinho de algumas poucas linhas, só para você saber sobre o que você tem que falar. E aí você conversa. Como eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou aqui, a gente está aqui há 1 hora conversando, e eu não tenho isso escrito aqui, tudo que eu estou falando para vocês. Eu fiz alguns tópicos para eu não esquecer de falar sobre tudo que eu queria conversar com vocês. E aí, simplesmente vou lendo aqui os tópicos e falo, agora vamos falar sobre tal coisa. E essa é a minha sugestão para vocês conversarem lá. Lembrando, sobre conteúdo, mais importante,
precedentes. Se você souber um precedente que você pode levar, lembre-se de dizer que os fatos eram os mesmos. Tem que estudar o processo para saber se os fatos eram os mesmos. Não adianta ler o acórdão para dizer. Você tem que ler o processo, tem que ler o pedido para saber se os fatos eram os mesmos. Ok? Olha só, tem uma pergunta sobre durante os debates posso me manifestar novamente na tribuna? Pelo regimento interno não tem essa previsão, mas nada impede de você pedir a palavra para esclarecer algum tópico, e aí vai depender do presidente da turma deferir ou não. Eu já vi isso acontecendo. Quando eu estava na primeira turma, o desembargador relator, o desembargador presidente, o desembargador Tarcísio, e ele é extremamente acessível, uma pessoa assim que faz questão de trabalhar num ambiente sempre muito bom. Então, quando o advogado pedia, pela ordem, meu processo não trata desse tema, estão discutindo esse tema, mas na verdade é outro tema. Normal, isso pode acontecer, é uma falha, pode acontecer. Então, pela ordem, geralmente é um erro de segmento que está acontecendo. E aí o desembargador presidente pode dar a palavra para você falar novamente durante os debates. Mas não há previsão legal para isso, nem regimental. Então, a rigor, você não tem esse direito. O presidente pode, como uma exceção, conceder novamente a palavra. Doutora, uma pergunta. A gente tem uma sensação de que o relator já vai com o voto pronto e que não vai alterar. Qual que é a dica que a senhora dá para o advogado mudar essa falsa sensação de que é impossível mudar um voto lá na hora? O que ele precisa ter a carta na manga? Vou te dizer da minha experiência, desse 1 ano que eu passei lá. Houve muitos momentos em que eu recebi... É óbvio que o relator já vai realmente com o voto pronto. Isso é óbvio. Não vai deixar para julgar, para analisar o processo lá, senão não conseguia julgar 140 processos. Ele não só vai com o voto pronto, mas ele já mandou o voto para os outros relatores há dias. Os outros desembargadores já sabem daquele voto há vários dias. E já concordaram, inclusive, ou discordaram antes da sessão. Então, quando chega para a sessão, realmente o processo já está pronto, ou para ser julgado sem divergência, ou já sabem que vai ter a divergência mesmo, que vai acontecer aquela discussão ali. Só que em muitos processos, acontece, por exemplo, de um dos desembargadores da turma lerem o voto do relator, até poderia fazer uma divergência, mas é uma coisa que ele acha que assim, não foi um argumento assim tão forte. Talvez ele fosse fazer diferente, mas ele fala assim, não, vou deixar do jeito que está, porque é razoável essa tese também dessa forma, e já não teve divergência do meu outro colega. Então, ficaria vencido de qualquer forma. Aí, quando vem uma sustentação oral bem feita, levantando uma questão que realmente era importante naquele processo, aí, nesse momento, é a hora em que um desembargador pode pedir vista do processo. É muito difícil, é raríssimo acontecer de o voto ser mudado ali na sessão. Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente é o objetivo principal da sustentação oral é fazer alguém pedir vista. Exato. Se alguém pediu vista desse processo, significa que vai ser reestudada a questão. Pode vir uma divergência ou não. E isso acontece, eu já vi acontecendo e já vi voto sendo mudado. Inclusive, o relator mudou depois o voto, porque o juiz, o desembargador que pediu a vista, apresentou uma divergência tão convincente que o próprio relator falou, é mesmo, vou mudar o meu voto e vou seguir a recomendação dessa forma como foi feita, pela divergência. E já vi também, gente, sustentação oral que faz o oposto. Eu já vi sustentação oral que levantou a lebre para uma intempestividade do próprio recurso. O advogado fez uma sustentação oral dizendo, olha, meu recurso não é intempestivo, porque teve isso, isso e isso. Eu falei, ué, eu não tinha nem reparado nessa contagem, não estava nem pensando em intempestividade desse processo. Aí eu fui na hora, olhei o processo, falei, mas esse argumento dele, esse recurso é intempestivo. E aquele recurso estava sendo conhecido, não tinha ninguém discutindo a tempestividade dele. Aí eu pedi vista do processo e fiz a divergência para que ele fosse não conhecido e meu voto prevaleceu.
nesse processo. Então, tem que prestar muita atenção, você tem que estar sabendo do que está falando. Para que você vai levar para a sustentação oral um assunto que não foi levantado? Então, o relator leu a conclusão do voto dele. Não tinha nada falando lá de tempestividade ou não. Por que que o advogado foi levantar lebre sobre esse assunto? Né? Enfim, gente, esse é só um passo a passo. Claro que, assim, dá para a gente fazer um curso inteiro sobre a atuação do advogado no segundo grau, desde o momento em que o processo chega para o relator, é distribuído para o relator, entrega de memoriais, como preparar, como analisar precedentes, como fazer busca de precedentes e quais são os obrigatórios, quais não são. Mas isso fica para um segundo momento. Eu já estou programando, na verdade, um curso bem completo. Estou programando um curso bem completo sobre... Só sobre esse tema mesmo, a atuação, né, a advocacia no segundo grau, como fazer para você conseguir tirar o melhor proveito de si mesmo, no sentido de utilizar o regimento interno, de fazer uma boa argumentação, se postar corretamente, sempre com muito respeito, sempre dentro do prazo, sempre pontual. Então, eu estou programando um curso legal sobre isso daí, mais para frente vem o lançamento e eu aviso vocês em primeira mão quando ele estiver pronto. Que bom saber isso em primeira mão aqui no Direito de Jeito Fácil. Que bom, que honra mesmo. Eu acho que é isso mesmo, né, doutora? Para a gente encerrar, é dizer que o advogado não pode ter medo da sustentação. Que advogado, primeiro, não pode ter medo de falar em público. E aquele Com que certeza. tem dificuldade tem que buscar os meios. A gente tem curso de oratória, né? Tem que buscar os meios. Quanto mais se pratica, mais se aprende. Então tem que perder o medo e ir para a prática. Você vai fazer uma primeira sustentação oral, não vai ser daquele jeito, a segunda vai melhorando até você ficar top, né? É verdade, é bem isso mesmo, é a prática. E assim, gente, os desembargadores estão ali, não é nem um bicho de 7 cabeças, são gente como a gente, sabe? E não precisam ter medo, é só... É o seu trabalho, é o seu dia a dia, e agora mais fácil ainda que é fazer de casa. Que ótimo. É verdade. Oral de dentro da sua casa, dentro do seu escritório. Enquanto a gente vai fazendo o encerramento, eu queria perguntar aqui para o pessoal qual que é o tema da próxima live que vocês gostariam de ver aqui no canal do Direito de Jeito Fácil. Escrevam aí. E, doutora, passo a palavra para a senhora para os agradecimentos. Para nós é uma honra tê-la aqui. Foi uma aula, eu disse que não era uma live, era uma aula, porque nós aprendemos. Ó, tá tudo anotado. Anotem, pode anotar. Pra gente. Fez total Olha, sentido. gente, muito obrigada. Agradeço demais o convite de vocês, meninas. Uma graça o canal de vocês. Desejo todo sucesso. Que, assim, muita gente siga vocês, que postem assuntos interessantes, assuntos polêmicos. Podem contar comigo quando quiserem. Espero ver vocês. Agora não estou mais no tribunal, né? Mas a gente se encontra nas audiências por videoconferência, numa sustentação oral de razões finais no primeiro grau, que nada mais é do que uma sustentação oral quando você faz razões finais orais. E aí a gente vai aumentando o nosso conhecimento, aumentando a nossa capacidade. E é aí, por aí mesmo. Boa sorte para vocês. Espero vê-las em breve. Quem assistiu, muito obrigada. Desculpem as quedas de internet. A gente se encontra aí nos tribunais. Beijos. Beijo, doutora. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Até mais. Obrigada, doutora.